Quando se fala da restituição da profecia, eu acredito que algo muito importante deve acontecer. Para que eu possa ser restituído na palavra de Deus, para que eu possa receber a palavra de Deus, antes Deus tem que restituir os relacionamentos. Restituir o relacionamento com os profetas de Deus. O inimigo, ele trabalha contra a obra de Deus e contra a palavra de Deus, contra a palavra profética. E nós vamos vendo que cada vez mais o inimigo vai incitando no coração do povo a indiferença, a raiva e até o ódio contra os profetas. Cada vez mais nós vemos que o povo está indiferente à palavra e aos homens de Deus, estão indiferentes e estão sempre com o pé atrás e com raiva, e sempre tem aquela mesma palavra e aquela mesma mentalidade: igreja é tudo igual, pastor é tudo igual, pastor só quer se aproveitar, o profeta é bravo. Mas quando Deus fala de restituir a profecia, de você ser restituído na palavra de Deus, Deus sempre vai usar alguém para que você receba a palavra de Deus, e para que você seja restituído na profecia, seja restituído da profecia, Deus antes tem que restituir o relacionamento profético, a sua ligação com os homens de Deus. E toda vez que nós falamos sobre restituição no relacionamento, restituição nas amizades, nós temos que ter em mente que nós temos 3 tipos de amigo. O primeiro grupo de amigos que nós temos, que é o mais comum, e o número mais numeroso de amigos que nós temos, são amigos que estão no mesmo nível que nós. São as pessoas que são iguais a nós, mesmo sexo, que moram no mesmo bairro, que têm os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, que fazem parte da mesma classe social. Por isso, o grupo de amigos que você tem, que é o mais comum, e os amigos que estão em volta de você, a maioria deles são iguais a você. Diga comigo: a maioria dos meus amigos são como eu. Existe um segundo grupo de amigos, que são amigos que estão abaixo de você. Eles têm menos condições, menos escolaridade, eles possuem menos sabedoria, menos revelação, menos condições financeiras. E você está acima deles, e você ajuda eles. Deus te usa como um canal de bênção para ajudar essas pessoas, para dar uma palavra de ensino, uma palavra de motivação, uma palavra de correção, para entregar uma palavra de Deus, uma palavra profética. Por isso, o primeiro grupo de amigos são aqueles que estão em volta de você, são os seus amigos iguais a você. E esses amigos nós temos muitos, a maioria deles, a maioria dos nossos amigos, dos meus amigos, são como eu. E eu tenho um segundo grupo de amigos que são amigos que estão abaixo de mim, e eles precisam da minha ajuda. E ajudar essas pessoas me faz me sentir muito bem. Mas tem um terceiro grupo de pessoas, e é sobre este que eu quero falar hoje, e é sobre este que Deus quer restituir o relacionamento. É um grupo de pessoas que está acima de mim. São pessoas que são mais inteligentes do que eu, pessoas mais experientes do que eu, pessoas que podem me ajudar com uma palavra, com um ensino, com uma correção, que podem me ajudar, que podem me amar, que podem me fazer romper. São pessoas que são usadas por Deus para me abençoar. Mas quando nós observamos esses 3 tipos de amigos, estes 3 grupos de amigos, ou níveis de amigos, como eu disse, o primeiro grupo de amigos, que são aqueles que são iguais a você, são muito mais numerosos do que os outros. Você depois tem um grupo menor, em que está abaixo de você, e que você é canal de bênção para ajudar ele. Mas nem todo mundo tem amigos que são maiores, que são melhores, que são mais sábios e mais experientes. Para você ter um amigo que é melhor do que você precisa ter muita consciência e sabedoria
E você precisa se esforçar para ter amigos que são melhores do que você. Não é qualquer pessoa que tem amigos de verdade que são melhores do que ela. Pare agora para pensar e para analisar. Diga se não é verdade que a maioria dos seus amigos são como você e estão no mesmo nível que você. E eles não podem te ajudar. Eles simplesmente estão na mesma caminhada, no mesmo nível que você. Eles até possuem os mesmos sonhos, mas a maioria dos amigos que você tem estão no mesmo nível que você, têm os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas dificuldades. Por isso, é verdade ou não é que a maioria dos seus amigos estão no mesmo nível que você? E é verdade ou não é que você tem um grupo menor de amigos que estão abaixo de você, e que vira e mexe, eles te pedem ajuda, e você ajuda eles, e você é um canal de bênção para ele? Agora para pensar, e como eu disse, a parte mais importante dos amigos, você tem amigos de verdade que são maiores do que você? Você tem amigos de verdade que estão acima de você e que podem te ajudar? A maioria das pessoas não possuem amigos que estão acima dele. Como eu disse, este tipo de amigo, ele é muito difícil de ter, porque nós nos sentimos inferiores. Ele é maior, eu sou pequeno. Ele é importante, eu não sirvo para nada. Por isso, para você ter amigos que são maiores do que você precisa ter sabedoria. Você precisa conhecer a verdade e saber que é muito importante você ter amigos que são maiores do que você, que são melhores que você, que são bênção na sua vida. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter sabedoria, você precisa discernir esta verdade, e você precisa se esforçar para ter amigos que são melhores do que você. E para isso, eu preciso vencer, eu preciso lutar e me libertar, e ser curado dos meus sentimentos. Porque quando alguém maior está sobre nós, nós logo lutamos, e estamos presos à feitiçaria e à rebeldia. Eu não quero ninguém que seja melhor do que eu, próximo de mim. Eu não quero ninguém que seja melhor do que eu, que tenha mais sabedoria e mais experiência acima de mim. E aí nós precisamos nos libertar da feitiçaria, da rebeldia, para ter amigos melhores. Nós precisamos ter um coração limpo e puro, porque senão vem a indiferença, senão surge a competição. Eu vou competir com ele, eu vou derrubar ele, eu vou ser melhor do que ele. Entra os ciúmes, a competição, a inveja. Ele tem um carro e eu não tenho. Surge o ódio. Por isso, ter amigos do mesmo nível, isso acontece de forma natural. Ter amigos que estão abaixo de você, basta você abrir o seu coração para o verdadeiro amor e para ajudar as pessoas, que você tem amigos que estão abaixo de você. Mas ter amigos que estão acima é um processo de libertação, é um processo de cura da alma, e extremamente importante. É verdade ou não? Você não tem amigos que estão acima de você. Só pessoas que possuem o conhecimento e a sabedoria, só as pessoas que foram ensinadas e doutrinadas, só pessoas que possuem conhecimento, consciência e estão lutando para ter os amigos acima, é que começam a ter amigos melhores. E é estes amigos melhores que podem te ajudar. Mas como eu disse, você tem que vencer, você precisa buscar libertação e cura. Porque muitas vezes queremos amigos melhores para nos aproveitarmos deles. E só vamos ter amigos melhores do que nós, que são bênção e que são usados por Deus para nos abençoar, quando entramos num processo de libertação do espírito de feitiçaria e de rebelião, de desobediência, e quando entramos num processo de cura da alma, em que não entramos na competição, nos ciúmes, na inveja e no ódio, porque estas coisas é que nos separam e nos impedem de termos amigos maiores e melhores do que nós,
e que podem ser usados por Deus para nos abençoar. Por isso, reflita, antes de nós continuarmos na mensagem, é muito importante você saber que Deus quer restituir, fazer a restituição da profecia. Quanto tempo faz que você não recebe a palavra de Deus de uma forma especial? Que você não recebe a palavra de Deus que venha de uma forma que queime o seu coração, que gere impacto no seu coração? Deus quer restituir isso. Só que para que você seja restituído da profecia e possa receber de verdade a palavra de Deus, antes, Deus quer restituir o relacionamento com o profeta, o relacionamento com os amigos de verdade. Por isso, você tem muitos amigos iguais a você, alguns amigos abaixo de você, e você precisa se esforçar para ter o terceiro grupo, o terceiro nível de amigos. Quantos estão entendendo? Nós vemos pelos estudos que, em média, uma pessoa tem 3, 4 amigos, e que o bom para uma pessoa ser feliz, para uma pessoa ser realizada e ter uma vida intensa, é ter uma média de 10, 12 amigos. E quando você tiver 3, 4 pessoas, 3, 4 amigos, que estão acima de você, e que são amigos de verdade, que você é amigo deles, e eles são seus amigos, muita coisa muda na sua vida. Mas enquanto estamos no nível do comum, do senso comum, em que todos são iguais, e só há pessoas abaixo de mim, não crescemos. Porque Deus vai usar o que a pessoa tem para te dar. E uma pessoa que está no mesmo nível que você, ela tem o que você tem, o que ela vai poder te dar de diferente? Você tem algo que quem está abaixo não tem, e você vai poder dar o que você tem para aquela pessoa que está abaixo de você. Mas é quem está acima de mim, que pode me dar o que eu não tenho, e pode abrir portas que eu não consigo abrir. Por isso, eu não sei quantos amigos você tem. Eu sei que para ser feliz e realizado, e ter uma vida intensa, é bom ter uns 12 amigos. É fácil? Não. Nem Jesus teve. Jesus teve 11 e um traidor. Mas você deve buscar ter 10, 12 amigos. E você saber que a maioria desses principais amigos serão iguais a você, alguns abaixo, e você deve buscar ter 3 ou 4 que estão acima de você. Buscar libertação e cura, para que isso aconteça. Quando nós vemos um grupo de pessoas, vamos supor que um grupo de pessoas de 50 alunos entram em uma sala de aula e vão começar um ano letivo. Seja um curso, uma faculdade, seja lá o que for. Eles vão se ajudar, eles vão se reunir, vão se sentar próximos, aqueles que são iguais. Na frente senta os nerds, não é assim? No meio senta os mais ou menos, e lá no fundo, não é o caso aqui, os lá do fundo, numa sala de aula, são os piores alunos, não é assim? Porque eles vão se sentar juntos. Os iguais se atraem. Mas você precisa ter amigos que sentam na frente, você precisa ter amigos que sentam no meio, e amigos que sentam no fundo. E quando o professor diz, vamos fazer um trabalho em grupo, as pessoas iguais se reúnem. Aí vamos eleger um líder. E aí quem é o líder? Ninguém se conhece. Mas aquela pessoa que fala mais, que é mais ativa, que reuniu, vem aqui, senta comigo, geralmente é eleita como líder. Mas o líder não é eleito e não é simplesmente colocado como responsável, como um líder por um acaso. Logo, logo, o grupo vai saber se aquela pessoa simplesmente tem o dom de falar e de ajudar e de reunir as pessoas, ou se tem ou se não tem caráter. Porque as pessoas que tomam a frente, elas serão líderes de imediato, mas só se tornará líder de verdade e será aceita pelo grupo se tiver caráter. Se marcar para estudar depois da aula, e ele está lá para estudar, ele não chega atrasado, ele ajuda o grupo, ele organiza o grupo. Por isso, quando estamos em um grupo, é natural que surjam os líderes,
mas só os líderes de verdade permanecem e continuam. E não são simplesmente porque diz, eu quero ser o responsável do grupo, ou porque alguém disse, seja você fala tão bem. Não, o líder ele vai sendo confirmado pelo caráter. Estamos falando sobre a restituição da profecia, e para que você seja restituído da profecia, Deus tem que antes restituir o relacionamento profético. Você precisa ter amizades que estão acima de você e que podem ser usados por Deus. Mas para isso nós temos que treinar algo muito importante. Pergunta o que, pastor? A transparência. Nós temos que aprender a sermos transparentes. Quando as pessoas não são transparentes, é porque há um espírito de religiosidade, há um pecado. A falta de transparência surge no mundo com o pecado de Adão e Eva. Deus desce ao paraíso no final do dia e chama Adão. Cadê você, Adão? E Adão diz, eu me escondi. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu tive medo, porque eu tive vergonha. E aí surge a falta de transparência, ele se esconde. Ele oculta algumas coisas. Por que não somos transparentes? Porque há pecados ocultos. E temos medo que alguém descubra. Nós vamos falar agora sobre a amizade com os profetas. Porque toda vez que Deus foi mudar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma nação, Deus usou os profetas. E você precisa ter uma ligação com o profeta. Você precisa entender os níveis de amizade que você deve ter com o profeta para ser abençoado. E para isso você precisa treinar a transparência. Não podemos fugir, se esconder. Não podemos colocar a culpa no outro. Temos que ser transparentes. Mas a doutrina da religiosidade tem duas características: a superficialidade e a hipocrisia. Temos que vencer o fermento do fariseu. Temos que vencer a doutrina do fariseu, que é a falta de transparência. São superficiais e hipócritas. E enquanto você estiver nutrindo isso, enquanto você for superficial e hipócrita, não tem como Deus te abençoar. Você precisa abrir o seu coração, você precisa ser transparente. Tem 4 tipos de pessoas que não conseguem ser restituídas no relacionamento com o profeta, que não conseguem ter amizade verdadeira com o profeta. Você sabe quais são? Pergunta, pastor, quais são os tipos de pessoas que não conseguem se relacionar com o profeta? O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que cometem pecados e não se arrependem. Elas sempre colocam a culpa nos outros. Este tipo de pessoa não consegue ter um relacionamento de verdade com o profeta e com isso não é abençoado. Eu não estou dizendo que quem peca não tem um relacionamento com o profeta. Eu estou dizendo que quem peca e se esconde, quem peca e tem medo, se esconde e coloca a culpa nos outros. Agora, quem peca e se arrepende, consegue ter um relacionamento com o profeta. É abençoado. Então, o primeiro tipo de pessoa que não consegue se relacionar com o profeta, com o homem de Deus, são os pecadores que não se arrependem. Diga aos pecadores que não se arrependem. São aqueles que são superficiais e hipócritas. Há um pecado oculto, mas ele não confessa o pecado. Esse é o primeiro tipo de pessoa que não consegue ser restituído da profecia. O segundo tipo de pessoa que não consegue ter um relacionamento verdadeiro e ser abençoado pelo profeta, pelo homem de Deus, são as pessoas contaminadas com o fermento do fariseu. O que seria isso? Qual seria esse veneno? São os venenos desse tipo assim. O profeta é bravo. O profeta não tem tempo para falar com você.
Olha, você não sabe quanto tempo eu estou tentando falar com o profeta, mas ele não me atende. São pessoas que dizem, são pessoas que contaminam os outros com a palavra, com a doutrina da hipocrisia, dizendo: o profeta é bravo, o profeta não te ama, o profeta não vai te atender. São as pessoas contaminadas. Diga comigo: as pessoas que não conseguem ter um relacionamento com o profeta são os pecadores que não se arrependem e os contaminados, os envenenados. E aí a pessoa tem medo do profeta. Mas como eu disse, quem tem medo do profeta é porque tem um pecado oculto, é porque está envenenado, foi envenenado por um hipócrita, ou porque, aí vem o terceiro e o quarto tipo de pessoa, pessoas que estão dominadas pelo espírito de Acabe, líderes fracos e doentes, e pessoas que estão dominadas pelo espírito de Jezabel, espíritos de idolatria, de feitiçaria. São os 4 tipos de pessoas que não conseguem ter um relacionamento com o profeta. Não se arrependem, estão contaminados e dominados pelo espírito de Acabe e de Jezabel. Estas pessoas, elas têm medo do profeta. Elas possuem um medo, elas se escondem, elas fogem, e por causa disso, e porque não terem um relacionamento com o profeta, não são restituídas da palavra profética, não recebem a palavra de Deus. Elas estão contaminadas. Eu vou na igreja, mas eu não vou entregar oferta, porque todo pastor é ladrão. Eu não consigo confiar nesse pastor. Eu não conheço esse pastor. Eu já ouvi falar que esse pastor não ama, que esse pastor é bravo. João Batista, ele só ficou bravo com um tipo de pessoa, com os escribas e fariseus, com as pessoas que eram contaminados com o fermento do fariseu, que eram superficiais e hipócritas. Ele disse a essas pessoas: vocês são como raça de víboras. Mas João Batista, ele amava a Deus, ele deu a sua vida para levar a mensagem de Deus, para ser a voz profética, para preparar o caminho para que o povo pudesse seguir a Cristo. A mensagem dele é de amor. Ele diz, o povo pergunta para ele: mas e agora que nós nos batizamos, o que nós devemos fazer? Ajude o seu irmão, ajude o necessitado. Se você tem o de comer e o seu irmão não, dê a ele o de comer. Se você tem o de vestir e tem 2 roupas e o seu irmão não tem nenhuma, dê uma da sua roupa para ele. Se contente com o seu salário, seja feliz. É uma mensagem de amor. Mas o religioso, o hipócrita, o que tem medo, ele não consegue ter um relacionamento com o profeta. E ele diz: João Batista é estranho. João Batista se veste de forma estranha. João Batista, ele está no deserto, ele come coisas estranhas, só fala de pizza. O profeta não ama as pessoas, só fala de arrependimento, porque a única forma de você ter um relacionamento com Deus e ser restituído da palavra de Deus e ter a palavra profética é se arrependendo, é não tendo pecados ocultos. Mas o profeta tem nojo do pecado, mas ama o pecador. Agora o fariseu, ele não ama o pecador. Vamos apedrejar. Porque Jesus se assenta com os publicanos e pecadores. Eles não amam as pessoas. Sabe, tem 2 palavras que significam santidade. A primeira, santidade, significa se separar do pecado e se juntar com as pessoas. A verdadeira santidade, preste muita atenção nisso, a verdadeira santidade é se separar do pecado e se unir às pessoas. Mas tem uma outra palavra que significa também santidade. Pergunta, qual é, pastor? É fariseu. Fariseu significa santidade. Mas é uma falsidade, é uma santidade hipócrita. Porque a santidade, a palavra fariseu, que significa santidade, significa se separe das pessoas
e viva uma vida hipócrita. Por fora é bonito, mas por dentro, doente. Por dentro é morte. Por isso você pode ter a verdadeira santidade, que é se separar do pecado, é se arrepender do pecado, e quando cair, se levantar, e quando cometer pecado, se arrepender. A verdadeira santidade é se afastar do pecado e se unir aos amigos. É andar com os profetas. E a falsa santidade significa fariseu. Se separa das pessoas, se separa dos amigos e vive uma vida hipócrita. Quantos amigos você tem? Quantos amigos de verdade que estão acima de você tem? Qual é o tipo de santidade que você está vivendo? Sabe, quando não treinamos a transparência e vivemos a religiosidade, a superficialidade e a hipocrisia, nós colocamos um ditado em prática: finjo que te engano e você finge que acredita. Eu finjo que eu estou bem e você finge que acredita. Esse é o ditado do fariseu. Eu finjo que te engano e você finge que acredita. Eu finjo que estou bem e você acredita que está bem. É uma total hipocrisia. Sabe, o maior erro que as pessoas da igreja podem cometer ou acreditar é que nós podemos viver uma felicidade, uma prosperidade, que só vamos viver nos céus com Cristo. Aqui nós teremos problemas, aqui teremos aflições, aqui o sol nasce para todos e a chuva desce sobre todos. Todos passam por problemas e por dias bons e dias ruins, e todos podem prosperar e podem sofrer da miséria. Mas esta doutrina da falsidade, da religiosidade, da superficialidade, da hipocrisia, ela passa essa ideia que nós vamos viver aqui na terra uma vida muito boa e feliz. Por mais que eu traga o reino dos céus, eu nunca vou viver ele plenamente antes que Cristo volte. Um grave erro das igrejas foi ensinar os cristãos que poderiam experimentar algo aqui na terra, que na verdade só experimentariam no céu. Uma felicidade total, sem sofrimentos, só será possível com relacionamentos perfeitos, entre pessoas perfeitas e em um mundo perfeito. E é claro, tais coisas serão possíveis apenas com Cristo, quando Ele voltar. Quantos estão entendendo? Deus quer restituir o seu relacionamento com os profetas. Deus quer restituir os relacionamentos com os amigos. E você precisa entender um princípio muito importante. Existe na Bíblia 2 termos para se dizer arrependimento, para se dizer pecado. Eu me arrependo deste pecado. O primeiro tipo de pecado em que nós devemos nos arrepender e de pedir perdão é quando eu cometo um pecado. E quando eu cometo um pecado, para eu ser perdoado deste pecado, eu tenho que pedir perdão a Deus. É a palavra pecado que significa eu errei o alvo, eu errei a palavra, eu errei o princípio. A palavra diz para eu ser fiel e dizimista, e eu fui fazer e errei o alvo. E aí eu peço perdão para Deus, e Deus perdoa os pecados. Então o primeiro pecado é quando eu estou mirando em algo que é certo, e eu quero fazer o certo, e eu estou mirando, eu quero fazer, eu quero ser, e eu vou fazer e erro. E aí quando eu erro, eu peço perdão a Deus. Mas existe um outro tipo de perdão, de pecado que nós devemos ter, que não tem a ver com Deus, tem a ver com os profetas de Deus.
em Tiago 5, do versículo 14 ao 16, está alguém entre vós doente? Há alguém doente entre nós? Chame os presbíteros da igreja, chame os líderes da igreja, chame os pastores, os profetas, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se houver cometido pecados, se tentou acertar o alvo, mas errou, serão perdoados. Mas vamos continuar. Confessai as vossas culpas uns aos outros. O primeiro processo do arrependimento e do pedido de perdão é pedir perdão para Deus. Deus, eu errei. Deus, eu queria fazer o certo, mas eu não consegui. Eu mirei no alvo e eu errei. Senhor, eu pequei. Me perdoa, Senhor. E o que Deus vai fazer? Dizer, está perdoado. Vá e não peques mais. Mas aí continua o texto dizendo, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então quando eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa, Deus me levanta, mas eu não fui sarado ainda. Começou um processo para que eu seja sarado. Mas confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus está falando, a oração do justo, a oração do profeta, a oração do seu verdadeiro amigo, tem muito em seus efeitos. E por que agora eu tenho que confessar para o meu irmão? Eu tenho que confessar para os presbíteros, para o profeta. Não é no sentido de dizer, pastor, eu cometi esse pecado, me perdoa. Isso você faz para Deus. Mas é no sentido de você dizer, pastor, olha, eu cometi um pecado, eu me arrependi, mas ainda estou doente, ainda dói. Eu não estou conseguindo vencer. A dor é muito grande. Os problemas e as consequências são terríveis. Pastor, me ajuda. É neste segundo sentido de perdão que entra o verdadeiro amigo. Agora, se você vive só o primeiro nível, Deus te perdoa, mas você não é sarado. Você é perdoado, Deus te levanta, Deus começa a te sarar. Mas se não houver os verdadeiros amigos, você não consegue suportar as consequências do pecado. Você não é tratado. Você não é totalmente curado. Deus, Ele começa o processo. O Espírito Santo convence do pecado. O pecador se arrepende. Deus perdoa e coloca de pé. Começa a te curar, mas para que você possa andar, e você possa ser totalmente curado, e começar a conquistar, e voltar a conquistar, e ser restituído, você precisa ter um relacionamento restituído com o profeta, com os verdadeiros amigos, com aqueles que estão acima e podem te ajudar. O mês da restituição pode ser um sucesso para você ou um fracasso. E eu acredito que se você entender esse texto, faz toda a diferença. De cada 10 pessoas que atendem em meu consultório, pelo menos metade não precisariam de acompanhamento psicológico profissional, se tivesse amizades profundas. Doutora Gláucia Medeiros, uma psicóloga, ela diz, olha, de 10 pessoas que me procuram para um tratamento psicológico, de cada 10, 5 não precisariam de um profissional de psicologia, não precisariam passar por um processo de psicologia, se tivessem amigos de verdade. Mas o problema é que os seus amigos, a maioria deles são iguais a você, estão no mesmo nível, e alguns estão abaixo, e você não tem ninguém acima de você que possa te ajudar. Diga, Senhor, restitui o relacionamento com os seus profetas. Diga, Senhor, restitui a profecia. Eu quero voltar
ao ouvir a sua palavra. O que tem de pessoas que procuram o profeta e ouvem uma palavra e dizem: uma palavra qualquer. Esses dias atrás nós vimos um texto em que o apóstolo ele diz: eu ministrei para vocês, e vocês receberam a palavra como ela verdadeiramente é, a palavra de Deus, e não a palavra de um homem. Quantas pessoas não estão dando ouvidos à palavra profética? Quantas pessoas estão deixando para trás a palavra profética? Quantas pessoas estão sendo roubadas na palavra profética? E para você ser restaurado, e para você ser restituído da profecia, e voltar a ouvir a palavra de Deus, Deus quer restituir o relacionamento com os profetas. Eu quero saber, quantos aqui são profetas? Quantos aqui são filhos e filhas de profetas? Os filhos e filhas profetizarão. Deus quer te usar com a palavra profética. Deus quer te usar para abençoar vidas. Deus quer te usar para que você seja um canal de bênção, para que as pessoas ouçam a palavra dele. O primeiro nível de um relacionamento, e aqui é o relacionamento de pai com filho, o relacionamento do esposo com a esposa, o relacionamento entre amigos, o relacionamento de professor com alunos, o relacionamento no trabalho, o relacionamento na igreja. Aqui, eu quero que você entenda isso e aplique isso em todas as áreas da sua vida. Porque você tem um chefe que está acima de você, e ele pode ser um canal de Deus para te abençoar. Quem foi que abençoou José? Faraó. Faraó estava acima. É sempre quem está acima que abençoa o de baixo. A bênção sempre vem de cima para baixo. O seu chefe, ele pode ser um profeta, ele pode ser um servo de Deus para te abençoar. Nós vemos que Deus fala: Nabucodonosor, meu servo. Não diz meu filho, diz meu servo. Ciro, meu pastor, meu servo. Não diz meu filho. Mas Deus usa eles, como usou Faraó, para abençoar os seus filhos. Só que você olha para o seu patrão e você tem medo, porque você fez algo errado, você saiu 10 minutos antes. Você olha para o seu patrão e você tem medo, você se esconde. E você está contaminado e diz: patrão é tudo igual, patrão não trabalha, eu trabalho e ele é um folgado. Debaixo do espírito de Acabe e Jezabel. Então estes níveis de relacionamento você deve aplicar em todas as áreas da sua vida, se você quer ser restituído da palavra profética. O primeiro nível é o relacionamento baseado em clichês. Sempre que nos encontramos com alguém, temos por hábito dizer bom dia, boa tarde, como você vai? Entramos na igreja e dizemos: como você vai, irmão? Como você está, pastor? Este é o nível mais básico e mais superficial de um relacionamento. Você passa pela rua e diz: oi, tudo bem? A paz do Senhor, como você está, irmão? É superficial. É o primeiro nível, é o nível do clichê. Nós usamos saudações. O segundo nível dos relacionamentos, eles são baseados em fatos. Diga comigo, fatos. Neste nível, geralmente usamos expressões do tipo: estou tendo algumas dificuldades no meu casamento. Preciso melhorar minha vida espiritual. Meu filho está com problemas na escola. Avançamos um pouco em relação ao nível anterior, mas este ainda é superficial, pois, embora falemos alguma coisa de nossa vida, nossos comentários em nenhum momento revelam quem de fato nós somos e pelo que estamos passando. Quando digo, meu casamento está passando por um problema, não revelo que problema é esse. O nível do clichê e o nível dos fatos. O primeiro nível: como você está, irmão? O segundo nível, você responde. Você vai um pouco além, você diz: tudo bem, pastor, mas eu estou passando por um problema no meu casamento. Mas é superficial, é simplesmente um fato: estou passando por um problema no meu casamento.
Você não diz qual é o problema, o que aconteceu, como está acontecendo. É simplesmente o primeiro nível, se cumprimentar, e o segundo nível, baseado em fatos. Tudo bem? Tudo bem, mas eu estou passando por um problema. Amém? O terceiro nível dos relacionamentos é baseado em ideias. As pessoas, de modo geral, raramente se comunicam neste nível. Aqui já começa a ficar mais difícil. Muitos de nós oscilamos entre o primeiro e o segundo nível, dizendo: tudo bem, irmão. Está tudo bem, irmão. Estou passando por uma luta, mas com Jesus no barco, tudo vai bem. Entra a hipocrisia, a superficialidade. Estou passando por um problema no meu casamento. Como você vai? Tudo bem, pastor, mas eu estou passando por um problema, mas com Jesus no meu barco, tudo vai bem. Não abre o coração para ser totalmente curado e voltar a caminhar e vencer. Aí a pessoa também diz: ah, Jesus está no seu barco, glória a Deus. São ideias. O terceiro nível é apenas para os corajosos que enfrentam a superficialidade das relações, a hipocrisia. Só que antes de você passar a sua ideia, o terceiro nível, que é o nível das ideias, poucos entram neste nível. É quando você sai do superficial e da hipocrisia, e você começa a abrir o seu coração e falar o que você pensa, as suas ideias. Como você vai? Eu estou bem, pastor, mas eu estou passando por um problema no meu casamento. Mas com Jesus no meu barco, tudo vai bem, glória a Deus. E aí você vê a reação da pessoa. Você vê a reação do seu amigo, você vê a reação do pastor, do profeta. E você quer primeiro colocar o pé na água para ver se você pode mergulhar e abrir o seu coração e falar o que você pensa. E aí você pode dizer: pastor, se não der certo a gente separa. Pastor, eu acredito que casamento é uma aliança, e eu não quero quebrar esta aliança. Ainda que Deus dê carta de divórcio, eu não aceito divórcio, pastor. Você vai apresentar a sua ideia. E a sua ideia pode ser de acordo com um amigo ou contra a ideia do amigo. Mas sabe o que é importante neste momento? Você respeitar a opinião dos outros. Ah, é? Para você não deu certo, separa? Amém. Mas eu acredito que casamento é uma instituição sagrada, que nós devemos lutar para que não haja um divórcio. Só que nós ouvimos a opinião do outro, a ideia do outro, e nós recuamos. Nós não expomos as nossas ideias. Nós muitas vezes voltamos para o superficial, para o clichê e o superficial. O apóstolo, no livro de Filipenses 3, versículo 15 e 16, ele diz algo muito interessante. Ele diz que nós temos que respeitar a opinião dos outros. Se eu tenho mais conhecimento, se eu tenho mais revelação, e a pessoa ainda não tem revelação, respeite ela. Eu respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. Pessoas dizem: pastor, pode usar drogas, não seja careta. Eu respeito a sua opinião, mas eu tenho a minha. E quando você falar a sua, eu vou falar a minha. Porque eu não vou voltar para o nível de ser superficial e hipócrita. Eu não vou dizer: ah, é mesmo, pode usar droga. Não, eu vou falar a minha opinião. Eu não tenho medo de falar a minha opinião. Você tem medo de falar a sua opinião? A pessoa pode fazer cara feia, pode fazer o que for. Eu tenho a minha opinião. E da mesma forma que eu respeito a opinião dos outros, eu não sei se ele vai respeitar a minha, mas eu vou respeitar a opinião dele. Eu vou respeitar a ideia dele. Por isso, quando entramos no nível das ideias, é muito importante você aprender a ouvir e respeitar a opinião do outro, que é diferente da sua. O quarto nível são relacionamentos baseados em sentimentos. Diga, em sentimentos. É aqui que a coisa começa a virar verdadeira. É aqui que começa a vencer o superficial e a hipocrisia e ser transparente. Sabe o que nós precisamos?
treinar a transparência. O que nós precisamos? Treinar as amizades. Tem pessoas que servem para ser amigos, tem pessoas que não. Tem pessoas que você pode abrir o coração, e tem pessoas que não. Eu abro o meu coração, não é para quem é igual a mim, é para quem está acima de mim. Toda vez que você abre o seu coração para quem é igual a você, ele não tem nada a te oferecer. E geralmente ele pode ser um bom amigo e ficar quietinho e orar por você. E muitas vezes ser um fofoqueiro e piorar a minha situação. Por isso, existem bons amigos e maus amigos. Existem amigos que nós podemos confiar e amigos que nós não podemos confiar. E é os amigos que estão acima que eu devo procurar para me abençoar. Porque eu procuro uma pessoa que está no mesmo nível e diz: eu estou passando por um problema no meu casamento. Ele diz: separa. É fácil, separa. Realmente, o seu esposo é uma tranqueira, é uma cruz. Realmente, a sua mulher é uma murmurenta, é uma desgraça na sua vida. Separa. Agora, quando procuramos a pessoa certa e somos restituídos no relacionamento com os profetas, com os servos de Deus, somos abençoados. O quarto nível, que é baseado nos sentimentos. Quem transita neste nível não terá dificuldades de partilhar a sua dor, a sua raiva, o desejo de vingança, o choro escondido, suas emoções de medo, vergonha e frustrações. Só quem realmente se arrependeu de verdade, só quem realmente se limpou do fermento do fariseu e não está debaixo do domínio de Acabe e Jezabel, consegue entrar no quarto nível com o profeta. Consegue ter verdadeiros amigos e profetas sobre você e entrar neste nível, que é o dos sentimentos, e dizer: aconteceu isso, pastor, eu estou com raiva. Aconteceu aquilo, pastor, e eu estou com medo. A sensação de comunicar os sentimentos equivale a um desnudamento da alma. Se analisar as pessoas que Deus usou na Bíblia, verá que cada um deles expressou em profundidade as suas emoções. Quando você abre os seus sentimentos, a sensação é que você está nu, é de vergonha, mas é o único jeito de ser curado e ser abençoado. Se ficar no nível: pastor, tudo bem, como é que você está? Eu estou com um problema no meu casamento, mas Deus está no barco. Quando Deus está no barco, tudo vai bem, glória a Deus. Mas o que você pensa sobre casamento? Se não der certo, separa. Ou não, é uma aliança, eu vou sofrer, e eu vou sofrer até o final. Eu não sei qual é a sua ideia, mas é quando você abre de verdade os seus sentimentos: pastor, eu não estou aguentando. É quando você chora, é quando você abre o seu coração e diz: eu não aguento mais, eu não suporto, eu estou com medo, eu estou sofrendo, está doendo, eu estou com raiva dele, eu tenho ódio dele, eu queria que ele morresse. Aí começa o relacionamento, aí começa o agir de Deus de uma forma muito especial na sua vida, e aí você não corre o risco de ser um hipócrita religioso superficial. Deus está mudando a nossa situação, Deus está nos limpando e nos levando a um alto nível. O quinto nível é baseado em transparência. Este nível, este quinto e último nível, está presente nas amizades mais profundas. A grande verdade é que este nível é a reunião de todos os anteriores, sem faltar nenhum deles. Acontece quando cumprimentamos alguém. O clichê: bom dia. Comunicamos algum fato. O segundo nível: meu dia não foi bom. Partilhamos o terceiro nível, a ideia: não creio que o divórcio seja a solução para o meu casamento. Comunicamos os nossos sentimentos, o quarto nível: hoje me sinto fracassado, frustrado e desesperado. E finalmente, com franqueza e honestidade, expomos a situação em detalhes,
Quinto nível, transparência. O problema foi uma briga que eu tive com minha esposa. Ela está falando em sair de casa. Deus quer restituição da profecia. Mas a restituição da profecia acontece primeiro com a restituição do relacionamento com os profetas de Deus. Quero apenas frisar que não temos por obrigação abrir nossa vida para todas as pessoas, mas ajuda as pessoas, de modo geral, a sentirem que elas também não são super-homens, que são seres humanos com suas virtudes, mas também com suas limitações. Fazendo assim, caminhamos em uma postura transparente, o que nos também mantém mais e mais distante do fermento da religiosidade, da superficialidade e da hipocrisia. É muito raro você parar para sentar comigo e eu não falar dos meus problemas para você. É muito raro você parar para sentar comigo e eu não falar das lutas que eu tive e que eu tenho. Eu não quero amigos e relacionamentos superficiais e hipócritas. Meu irmão, quando eu desço do púlpito e eu vou até você e eu pergunto, está tudo bem? Deveria te dar um frio na espinha. Porque se não está ruim, vai ficar muito ruim. E como profeta, eu estou vendo o que vai acontecer na sua vida. E você deveria romper os níveis e chegar ao quinto nível para ser tratado e liberto e curado. Você quer ser restituído da profecia? Passa antes pela restituição do relacionamento com os profetas. Não aceitem dizer que igreja é tudo igual. Não aceite dizer que pastor é tudo igual, que pastor é tudo ladrão. Não aceite dizer que o profeta é bravo. Não aceite dizer que o profeta não te ama, que o profeta não tem tempo para você. Não seja e não faça parte do grupo de pessoas que tem medo do profeta. Pecadores que não se arrependem, pessoas contaminadas que contaminam e que estão debaixo do domínio de Acabe e Jezabel. Porque senão nunca a palavra da profecia será restaurada, será restituída na sua vida e na sua casa.